Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Neste podcast de hoje, nós recebemos a professora Helenice Piovesani, da Nova Acrópole de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Helenice. Obrigada. Bem, pessoal, dando continuidade à nossa série de podcasts sobre as mulheres na filosofia, a professora Helenice escreveu um livro, que vocês podem encontrá-lo, inclusive. O livro saiu pela editora Nova Acrópole. Enfim, vai falar sobre várias mulheres na filosofia. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre a filosofia, sobre as mulheres na filosofia no período da Idade Média. Bem, Helenice, para começar, eu gostaria que você começasse, então, contextualizando esse período histórico e como essas mulheres apareceram, como surgiram e o que desenvolveram nesse momento da história. Claro, Danilo. Então, retomando, continuando no nosso trabalho de resgate dessas mulheres filósofas ao longo da história, nós estamos agora, então, vamos nos situar no período que a gente costuma chamar de Idade Média, que vai aproximadamente da queda do Império Romano, em 476 d.C., até por volta do século XV. Mas é importante sempre a gente ter em mente que essas datas são sempre aproximadas, Os momentos históricos não são assim estanques, Acaba naquele século, começa no outro, Mas apenas para a gente se situar um pouco historicamente, numa linha de tempo, para ver. Bom, nessa época há um fato que vai ser muito importante para a mulher na Idade Média, que é o surgimento dos monastérios. Porque se você pensar até então e durante a Idade Média, a mulher tinha sempre que estar sob a tutela masculina. Então, era tutelada ou ficava sob a guarda do pai e depois sob a guarda do marido. Ou, se não fosse nenhuma dessas duas opções, seria a vida religiosa. Portanto, com essa condição de surgimento dos monastérios, eles abrem uma nova porta para a mulher, porque justamente nesses monastérios, aquelas mulheres que não queriam se casar e também não queriam continuar ao lado dos pais em casa, mas tinham muitas vezes anseios intelectuais de conhecer mais, de estudar, de saber, é justamente isso vai ser proporcionado a elas justamente nesses monastérios. Então, o crescimento dos monastérios teve uma importância muito grande no sentido de oferecer mais educação para as mulheres e também oferecer uma certa autonomia e também postos de autoridade, porque nós vamos ter nessa época monastérios femininos comandados por mulheres, por as abadias, as grandes abadesas, que foram mulheres que influenciaram reis. Elas tinham um papel muito importante na sociedade da época, elas foram mulheres muito poderosas. E dentro deste contexto todo histórico, nós também vamos entender por que, neste período, as mulheres que se sobressaem na filosofia vão estar dentro dos conventos, dentro dos monastérios. Porque era aí onde elas tinham chance de se desenvolver intelectualmente, realmente. Havia, é claro, alguma educação na época privada, principalmente, claro, para as elites, sob a forma de tutores, a base dessa educação era o que se chamava na época o trivium, que era a gramática, a lógica e a retórica. E na educação monástica, em termos da gramática, se privilegiava o latim, para que se pudesse ler os textos das escrituras e também acompanhar as liturgias. E também na parte de gramática estava incluída toda a literatura, inclusive textos pagãos, que acabavam chegando aos mosteiros. E aí era feita, claro, toda uma interpretação simbólica desses textos, tentando aproximar esses textos da interpretação cristã, da visão cristã. Nessa época, também é interessante a gente entender o que significava a filosofia para eles, o que era filosofar.
Nessa época, filosofar significava conhecer o valor real das coisas e procurar buscar essas coisas mais elevadas na vida, né? A filosofia, então, tinha como função levar a contemplação de Deus através de um refinamento da vida interior do ser humano. Era isso que se buscava. E era, portanto, uma vida voltada para a sabedoria, mas sempre vivida de acordo à razão, né? E uma vida que buscava incrementar, enfatizar as virtudes, cultivar as virtudes e subjugar os vícios também, né? Esses mosteiros, num primeiro princípio, eram mistos, né? Ou seja, é claro que havia uma separação, mas o mesmo mosteiro abrigava uma população feminina e uma população masculina, né? As ordens, os mosteiros, em termos de masculino, quando começa a haver a separação, eles basicamente não têm muita diferença entre eles, né? As distinções também entre filosofia e teologia nessa época não são claras. Por isso que todos os filósofos são também, e as filósofas são teólogas, porque era tudo uma coisa só, né? A metafísica, a epistemologia, a ética, a filosofia, a teologia, tudo vinha junto, tudo era tratado como uma única coisa nesse momento, né? E dessa fase histórica, né, disso que nós chamamos de Idade Média, desse momento, eu gostaria de destacar, eu trouxe hoje para falar um pouquinho mais, duas grandes filósofas, que são Hildegard de Bingen, a primeira, e Heloïse de Argenteuil, ou Heloísa de Paráclito, né? Ela é conhecida como esses dois nomes, né? E elas estão situadas nesse mesmo período ou elas são posteriores? Elas são da Idade Média, A Hildegard viveu de 1098 aproximadamente a 1179. E a Heloíse viveu de 1101 a 1164. Bom, a Hildegard de Bingen, né, vamos começar por ela é uma personagem muito significativa e marcante desse período, porque ela é considerada uma mulher renascentista em plena Idade Média. Tal era a abrangência do conhecimento dela, né? Que até hoje ninguém sabe muito explicar, os estudiosos, o que ela teria lido, onde ela teria encontrado tudo isso. É claro que ela chegou provavelmente a estudar os textos clássicos, né, que existiam na época, inclusive até talvez alguns não tão aprovados pela igreja, mas que eram trazidos. Ela tinha o padre confessor dela, que ficou um grande amigo e depois foi praticamente seu secretário, revisava toda a obra dela. Ele levava livros para ela, né, escondidos, né? Então, provavelmente, ela estudou os grandes filósofos, né? Pelo menos a obra que era conhecida na época, né? E o que é bom em relação para nós, aqui na nossa época, em relação a Hildegard, é que a obra dela toda chegou até nós. Nós temos dela mais de 200 cartas. Nós temos fragmentos de autobiografia dela, coisas que ela mesma escreveu sobre a vida dela, né? Nós temos a obra dela enorme. Nós temos também uma biografia que foi escrita por esses assistentes dela que conviveram com ela. Nós temos peças teatrais e nós temos músicas, porque ela compunha também. E são músicas belíssimas. Hoje ainda estão já estiveram nas paradas de sucesso, aí uns 10 anos atrás, fazem sucesso. São músicas belíssimas. Então, é muito bom porque a gente tem todo o material dela. Ela foi, portanto, ela era uma mística, ela foi visionária, ela foi uma filósofa. Uma outra coisa que é também, para uma mulher na época, um desafio, ela foi pregadora. As mulheres não saíam para pregar.
Elas, mesmo as monjas, as que estavam no convento, quem pregavam eram sempre os sacerdotes, os homens, mas ela saía para pregar e pregou em várias catedrais. E isso viajou para pregar com mais de 70 anos. Ela escreveu também uma enciclopédia médica. Ela era compositora, né, poetisa, e além disso ela teve uma participação social e política na época muito importante, porque os reis, bispos, figuras notáveis se correspondiam com ela e se aconselhavam com ela. E quando não vinham, ela mesma se encarregava de escrever e puxar a orelha quando ela achava que estavam indo por caminhos não corretos, né? Ela se adiantava. Né? Então, ela foi uma personalidade realmente muito importante, foi muito reconhecida na época dela também, enfrentou muitos desafios, a começar pela própria condição dela, né? Se a gente for pensar, né? De ser uma visionária. E ela mesma conta que as visões dela começaram muito pequenas, com 3 anos de idade ela relata uma visão, que ela viu uma luz tão forte que ela se sentiu tomada por aquela luz, mas ela mesma conta que ela era muito pequena, ela não tinha como expressar aquilo. Com 8 anos, ela foi mandada pelos pais para o monastério de Disibodenberg, para estudar a cargo de uma tutora, né, de uma das monjas, que na verdade era a diretora do monastério, que foi a Jutta de Spanheim. Então, com 8 anos, ela vai para o monastério e fica lá estudando com ela, com a Jutta. E com por volta dos 14 ou 15 anos, ela resolve se tornar religiosa, fazer os votos e tudo. Né? Quando Jutta morre, ela tem cerca de 40 anos e ela foi escolhida pelas outras monjas, por unanimidade, para ser a diretora, a nova diretora, né? A mãe espiritual delas. Né? E ela então assume a direção desse grande convento. Né? Essas viagens que ela fez para pregar, ela tinha perto de 70 anos, né? Mais de 70 anos, foram entre 1158 e 1171. Né? E ela foi pregar e Deus fez sermões em várias catedrais, o que, como eu disse, é uma coisa inusitada para a época, né? Para uma mulher. Né? Naquela época, né? Idade Média, e mesmo na Alemanha, né? Porque ela era alemã, foi um grande desafio para ela. Né? Ela se correspondeu com papas, com reis, né? O Conrado III, o próprio Henrique II da Inglaterra, Leonor de Aquitânia, a imperatriz Irene, da imperatriz bizantina, né? E monjas, eclesiásticos. A correspondência dela é vasta. Né? Sobre a obra dela, essa obra profética, ou a obra das visões dela, englobam 3 livros. Né? O primeiro é Cívias, Conheça os Caminhos, né? Seria a tradução mais ou menos disso, né? Onde ela trata da história da criação e história da salvação. O segundo é o Livro dos Méritos da Vida, onde ela vai discorrer sobre as virtudes e os vícios. E o terceiro é o Livro das Obras Divinas, onde ela vai mostrar o ser humano como um microcosmos, fazendo parte de um macrocosmos maior, que seria a natureza, que seria, na verdade, o ser humano participando da divindade, né? Fazendo parte desse todo. Ela fala de uma unidade entre tudo, de uma interconexão entre tudo. Esse livro da criação, só para esclarecer, evidentemente ela fala da criação do mundo, do universo. Sim, da criação do mundo, da criação do homem e da salvação. É importante a gente lembrar que esses livros são, como a gente fala, né, é a obra profética, ou seja, ela na verdade, nesses livros, ela foi relatando as visões que ela teve, ela foi esclarecendo os símbolos daquelas visões e mais. Ela supervisionou as visões que ela tinha, ela descreveu, elas foram transformadas em iluminuras,
pequenas iluminuras, e ela supervisionou a feitura dessas iluminuras. E isso nós temos. Por isso que eu digo que é importante. A gente tem essas visões, né? Ela foi relatando o que ela tinha visto e a simbologia, e ela explica a simbologia daquilo que ela viu. Ela dá as explicações. E é importante que esses desenhos, essas iluminuras que tem nos livros dela, quando a gente pensa, né, ela supervisionou. Não foi feito depois que ela morreu. Foram feitas ainda com ela em vida e ela olhando e vendo, corrigindo, né, ajustando a visão que ela tinha tido. Então é uma obra realmente muito interessante, né, e preciosa, porque é dela, vem diretamente dela. Né? Um outro tema dela, né, que ela fala bastante nas obras dela, ela usa um termo que ela chama viriditas, né, em latim, que seria o verdor. Né? Ela usa muito imagens da natureza para falar da alma humana, para falar do surgimento de uma nova alma, do nascimento do ser humano. Ela faz muito isso porque, novamente, ela tem uma visão de unidade. Ela não vê o ser humano separado da natureza e, consequentemente, separado, o oposto à divindade. Ela tem uma visão de unicidade. Então, ela faz muito esses paralelos. Né? Ela vê esse verde, né, das folhas novas, né? Ela chama isso como um símbolo da vida e da energia, né, de vida. E ela relaciona também esse desabrochar da vida no ser humano, essa vida que anima o ser humano. Ela faz uma comparação com os ciclos de vida e morte e as estações do ano também, né? Que é uma imagem usada há muito tempo já pelos grandes mestres, né? Pelos grandes filósofos. Não? E ela diz que para o ser humano, né, essa vida, essa viriditas, né, esse verdouro, essa vida que anima o ser humano, né, ela diz, isso é uma expressão que simboliza a própria vida e o poder. Né? É um símbolo da verdade, da beleza, e tudo isso está enraizado em Deus. E essa vida abrange os seres humanos e abrange toda a natureza. Então, veja, tudo isso, essa vida que anima o ser humano e toda a natureza, isso está tudo enraizado em Deus. Então, novamente, é a visão dessa interligação entre tudo que ela traz. Né? E como nós falávamos, inclusive, antes de gravarmos, né, isso lembra muito Plotino e os filósofos neoplatônicos, né, porque a gente já vive um período onde essas escolas, de maneira tão evidente nas sociedades anteriores, não existiam mais. A gente está falando de um novo ciclo e esses mesmos valores, as mesmas ideias, de uma maneira diferente, com uma nova roupagem, como a gente costuma dizer, estão expressas de novo na história. Sim, vem surgindo sempre, né? E não poderia deixar de ser, né? Sim. Não tem como isso desaparecer de vez, né? Sempre vai ressurgir, porque nós estamos falando de uma e mesma coisa, né? Essa vida, que ela chama de viriditas, né? Para ela, isso representa a energia do ser, né? Ou de Deus em tudo que existe. Né? Ela dizia, né? Mais tarde, essa noção é o que os eruditos acadêmicos vão chamar de um atributo transcendental do ser, né? Uma presença da perfeição da divindade em toda a criação. Era o que ela queria dizer, da forma como ela via, né? Ela expressava isso, né? Esse verdor, né? Essa viriditas. Né? Para ela, cada homem e mulher é visto como uma imagem de Deus no mundo, através da razão e principalmente da energia do amor. E depois a Heloísa vai falar bastante sobre o amor, nós já vamos ver isso, mas para Hildegard também, o ser humano expressa a Deus na medida em que ele expressa também ou carrega dentro de si essa energia de amor.
E falando sobre a Hildegard ainda, sobre o fim da vida dela, ela chegou a enfrentar problemas com a igreja porque, como você bem colocou aí, ela expressava ideias onde ela teve muito alcance em seu momento histórico e isso teve uma amplitude muito grande. Mas em algum momento isso gerou problemas para ela? Enfrentou bastante problemas, até pela própria condição dela de visionária, né? Você imagina uma mulher, mulher, e naquela época tendo visões. Bom, na época dela, quando ela começou, lembra, era um convento misto. E o superior do convento acusava ela de herege e de bruxaria e dizia que as visões dela, na verdade, não eram divinas, mas eram demoníacas, né? E vivia fazendo ameaças para ela. Até que um dia ela, de uma forma muito inteligente, escreveu uma carta para o maior teólogo da época, muito famoso e uma autoridade respeitadíssima pela igreja toda, ninguém contradizia. Ela escreveu uma carta muito humilde, né, se colocando de uma forma realmente muito humilde, né? Ela fala dela mesma, ela começa, eu, uma simples, humilde, pobre mulher, né? Ela se coloca bem abaixo, né? Assim, bem... E questionando, dizendo que ela não queria a opinião dele, né? Se os escritos, porque ela temia muito que esses escritos fossem realmente obras do demônio, né? O que ele aconselharia a ela. Bom, a partir dessa carta, na verdade, o teólogo se aliou a ela, era Bernard de Clairvaux. Ele se aliou a ela e disse que ela continuasse escrevendo, inclusive, as visões, registrando tudo, e com isso o superior do convento, do mosteiro, teve que ficar bem quietinho, né? Ela depois lutou muito também para fazer um convento separado, só para as mulheres. E quando ela decidiu sair desse mosteiro de Disibodenberg, né, para fundar um outro convento, foi outra grande briga dela. Por quê? E aí a gente vai entender. Porque quando as moças, né, as meninas entravam para os conventos e entravam para a vida religiosa, muitas vezes as famílias, muitas vezes elas eram de elite, a maioria, né, de famílias ricas. As famílias faziam doações de terras para os mosteiros. Então, o que acontecia? Esse mosteiro, por exemplo, administrava várias propriedades que tinham vindo junto com as monjas. Na hora que a Hildegard diz, não, eu vou embora com as minhas meninas, eu vou fundar um convento feminino só. O que aconteceu? Essas propriedades também saíram da mão dos monges, dos diretores desse convento. E eles, obviamente, não queriam abrir mão disso, desse poder. Mas ela brigou muito e tirou as noviças de lá, as irmãs, e montou um outro convento. E a vida toda dela, ela enfrentou dificuldades neste sentido. Porque, por exemplo, ela, num determinado momento, até já quase no fim da vida, ela enfrentou uma outra grande dificuldade, porque, como eu disse, ela era música, né? Ela compunha muito, hinos belíssimos, músicas devocionais maravilhosas que até hoje têm lugar. E ela fez algumas mudanças nos rituais, digamos, da igreja. Por exemplo, ela fazia o quê? As procissões das monjas, né? Em louvor a Jesus, elas iam vestidas de branco e com flores na cabeça e cantando os hinos alegres, bonitos, né? Naquela época isso era uma coisa inominável, porque na verdade a devoção a Cristo era uma coisa mais triste, né? Invocando a dor, a paixão, né? O sofrimento.
E ela põe elas todas de branco com flores, cantando. Então isso também não era sido, esse tipo de ritual devocional também não era muito bem compreendido pela igreja. E no fim da vida, o que acontece? Uma determinada uma figura da cidade morreu e havia sido acusado de um crime. E, portanto, não poderia ser enterrado em solo santo. Lembrem-se que naquela época eram, né, os próprios monastérios, as igrejas, os cemitérios eram do lado, era considerado um solo sagrado, né, e ali eram feitos os enterros, né, os sepultamentos. Então, essa pessoa não poderia ter sido enterrada lá. Foi negado. O bispo negou. Mesmo que depois foi tudo esclarecido e a pessoa ela era inocente, mas mesmo assim não se voltou atrás. E ela então desobedeceu e enterrou. Falou, não, vai ser enterrado aqui. E enterrou o morto ali. O bispo foi lá e queriam que desenterrasse. Então o que ela fez? Ela apagou completamente o local onde estava a sepultura, para ninguém nem descobrir onde é que estava. E foi punida por isso. Ela ficou um tempo, ela e as irmãs não podiam mais cantar. Elas não podiam mais cantar e sofreram, digamos assim, um tipo de excomunhão. Foi proibido a elas participar da Eucaristia por um tempo. E isso foi muito difícil para elas, porque elas eram religiosas, elas tinham muita fé, né? Eram sinceras naquilo que faziam, né? Depois disso, essa proibição foi suspensa, mas mesmo assim foi um período difícil para ela. Mas vocês vejam que ela, só nessa atitude a gente vê também que era uma figura, uma pessoa com... Não se deixava dobrar os seus princípios tão facilmente. Por medo de autoridade, jamais. A gente vê porque ela foi, mesmo sendo... né, dando um jeitinho e usando um discurso que é esse discurso de, como eu falei, de humilhação, né, entre aspas, né, de se colocar numa posição, a gente vai encontrar em várias outras também. Porque, na verdade, era, digamos assim, talvez elas vissem como o jogo da época, né? Bom, se eles querem se sentir assim, tudo bem, desde que façam, né, acabem fazendo o que eu quero. Era uma estratégia da época e cada época tem os seus desafios, né? Nessa época era assim, né? E elas viviam dessa forma, né? E de que forma ela veio a falecer? Foi doença, ela sempre teve uma saúde muito fraca, desde criança, sempre foi muito doente, inclusive durante o tempo dela do convento, várias vezes ela caía doente, várias vezes pensavam que ela ia morrer e de repente ela se recuperava, até que por fim ela veio mesmo a falecer, né? Mas deixou essa obra maravilhosa, né, para todos nós e um exemplo. A parte médica dela é muito importante também, porque os escritos de medicina dela, né, foram os únicos escritos até então, né, no Ocidente cristão. Não se tinha, o que se tinha era da escola judaica de Maimônides, era o que eles seguiam mais ou menos na época. Mas ela fez um trabalho belíssimo, onde ela usava as plantas, ela usava os animais, ela conhecia o poder de pedras preciosas, ela usava a música para cura. Ela usava também normas de higiene, de dieta, né, a nutrição correta. Ela fazia diagnósticos usando a cor da tonalidade de pele, né, as mudanças no tom de pele para determinar. Ela avaliava também o timbre da voz. Ela diagnosticava pela clareza ou a turbidez do olhar das pessoas. Ela examinava também pelo pulso, pela respiração. Ela tinha um conhecimento muito grande de medicina que envolvia, inclusive, nós poderíamos dizer hoje, né, uma medicina vibracional, né, energética, né, que é o que hoje, digamos assim, está ressurgindo, né, mas que naquela época ela já conhecia. Então, a contribuição dela
foi muito grande, digamos assim, continua sendo, né? Porque esses tratados de medicina, principalmente agora que o pessoal está se voltando, digamos assim, retomando conhecimentos mais antigos, né? Então, esses livros dela que estão todos editados, então a gente tem acesso, se não sei se todos em português, mas em outras línguas, em alemão, em inglês mesmo, a gente encontra. Tem tudo editado. O Cívias tem uma edição recente, eu acho que já tem uns 5 anos que saiu, inclusive com as iluminuras. Então, é importante pelo trabalho dela e porque nos chegou, né, dessa forma. E Hildegard acaba falecendo em 1179, se diz inclusive que ela previu a própria morte e morreu quando ela previu mesmo. Então, bom, ela era uma visionária, né? Então deve ter tido uma visão contando a própria morte dela. Muito obrigado, Helenice. Dessa maneira encerramos a primeira parte deste podcast, onde falamos sobre a filósofa Hildegard de Bingen. Na sequência, a professora Helenice continuará falando sobre a filósofa Heloíse de Argenteia.